Pronto, começou. Tá, então beleza, eu vou falar sobre teletransporte quântico. E a apresentação, ela tá meio que dividida em três partes. Eu acho que essa paradinha aqui do lado aqui vai me atrapalhar. Deixa eu ver. Pô, ótimo. Enfim, eu vou mexendo nisso aqui conforme necessário. Só dividir em três partes, embora tenha 5 tópicos aqui, são três partes, tá? Uma parte eu vou falar sobre o teletransporte quântico, simples e puramente, tá? Depois eu vou ter uma implementação em Qiskit que eu fiz, e depois tem uns extras que eu acho interessantes, porque eles estão bem... eles não são necessariamente teletransporte quântico, tá? Mas eles utilizam coisas que estão dentro de teletransporte quântico, como que é definido as coisas, os elementos que são utilizados para fazer computação quântica de fato, montar um chip e tudo mais, tá? E são propostas assim, de computadores que são bem recentes e estão bem hypados agora por aí, no mercado. Tá? Então, a primeira parte é motivação, mostrar, esquematizar como que o teletransporte quântico funciona. Depois eu tenho um pouquinho de conta, que vai estar nessa parte do entendendo o teletransporte quântico. Isso é um problema que eu tenho. Geralmente eu escrevo teleporte ao invés de teletransporte, mas se às vezes aparecer teleporte nos slides, por favor, me perdoe. Depois eu vou ter uma breve conclusão das coisas que foram faladas, daí a implementação aqui, os kits e os extras, tá bom? Então, primeira coisa, motivação e passo a passo, tá? Em relação à conta, vai ser a única conta que vai ter aqui, eu não vou tentar, eu vou tentar evitar um máximo, acho que nem tem por que eu ficar falando de muita conta, tá? Então, pode ser uma parte que possa ficar um pouco enfadonho. Outra coisa, eu falo bem rápido, e eu tenho bastante sotaque, então, se ficar difícil de entender, ou se eu embolar, vocês me avisem que eu repito a parte, tá bom? Podem perguntar também à vontade. Bem, a esquematização, basicamente, eu tenho duas partes, geralmente é assim, né? Eu tenho um sistema de dividir em duas partes, um sistema bipartido, que eles dizem. Essa tem uma parte A e uma parte B, tá? A parte A é chamada geralmente de Alice, ou Alice, e a parte B é Bob, tá? E a ideia, o grande objetivo de estudo é que Alice quer teletransportar um estado quântico para Bob, tá? E o setup, ele é basicamente isso. Eu tenho uma parte A, a parte B, eles compartilham um estado emaranhado, tá? É um estado que eu não sei se a Bruno chegou a falar de estados emaranhados para vocês, mas eles são estados que eles não, que eles são na verdade, a definição de estado emaranhado seria um estado que não é dividido em dois outros estados, tá? Então, se você tem um estado psi, por exemplo, estado quântico psi, ele não pode ser escrito como produto de outros dois estados ou três estados, tanto faz, tá? Ele é indistrinchável, vamos dizer assim, ele continua sendo ele, tá? Então, a ideia de ter um estado quântico emaranhado aqui, que é compartilhado entre A e B, é só para dizer que eu não tenho nenhuma espécie que o teletransporte não vai acontecer através de uma maneira local. Local no sentido de que o psi vai ser passado de A para B, sem que haja uma interação local, local entre Alice e Bob. Tá? Embora exista nesse setup existe uma comunicação, um canal clássico no sentido de que Alice vai telefonar para Bob e vai falar, olha, eu tirei o qubit 0, desculpa, eu tirei o bit 00, sabe? Então, a informação clássica para Bob. O estado psi, ele vai ser totalmente transferido sem nenhuma espécie de interação local entre Alice e Bob. Tá? Então, esse é basicamente o setup. Tá? Bem, o que acontece, então, é que Alice... Vocês conseguem ver meu mouse aqui? Deixa eu ver se tem um pointer. Eu acho que tem um pointer aqui, geralmente. Dá para ver, sim. Dá para ver. Eu lembro de ter um pointer aqui em algum lugar. Enfim. Tá, tanto faz. Beleza. Bem, então, a Alice tem um estado psi, tá? Um estado que ela quer transmitir para Bob, como eu falei. E, como eu falei no slide anterior, eles têm um estado emaranhado que eles compartilham. Isso quer dizer que Alice tem metade desse estado, Bob tem a outra metade desse estado, tá? E essa é a única comunicação quântica que ele tem entre os dois, tá bom? Então, basicamente, essa é a configuração inicial, tá? O que vai acontecer... Peraí.
O que vai acontecer é que Alice, para levar esse psi para Bob, ela precisa fazer alguma coisa que é chamada de medidas de Bell, tá? Essa medida de Bell, ela vai pegar o estado psi dela, junto com o estado emaranhado que ela tem, a parte dela, e ela vai realizar uma certa medida que é chamada de medida de Bell, que eu vou falar mais para frente, tá? Que nada mais é do que fazer uma medida no estado de Bell, tá? Estados de Bell são estados maximamente emaranhados, tá? Então, essa é a primeira parte do protocolo, tá? O que vai acontecer em seguida é que Alice, por fazer uma medida, ela vai ter seu resultado clássico, certo? Ela vai ter seus bits. O que ela vai fazer, ela vai ligar para Bob e falar, Bob, olha, eu tirei tal resultado, tirei 00, tirei 01, ou 10, não sei, tudo faz. E aí o que o Bob vai fazer é o seguinte, tá, beleza, baseado nisso, eu vou pegar o meu estado emaranhado, a parte do estado emaranhado que eu tenho, beleza? E eu vou operar com uma unitária U conforme condicionado à informação que a Alice passou para mim por uma comunicação clássica, tá bom? E assim, a partir desse protocolo, a partir somente desses 3 passos, Bob recupera o estado psi, que é o estado que a Alice tinha anteriormente. E a Alice perde seu estado porque existe um teorema dentro de Quant que é de não clonagem, tá? De um estado. Beleza? Então, são 3 passos fundamentalmente. Eu tenho um psi, que a Alice quer transmitir para B. Existe também um estado emaranhado, que é compartilhado por ambas as partes, a parte A, a parte B. E existe a medida que a Alice faz sobre os estados que ela tem. Alice, tá? Bob condicionado ao resultado, que vai ser comunicado para ele de um canal clássico, local, tá? Ele vai operar com uma unitária determinada e vai obter novamente o estado que a Alice queria passar para ele, tá? Então, teletransportou um estado para o outro, tá bom? Esse é basicamente o setup. Bem, então, vamos para a conta para ver como que essa coisa acontece de fato, né? A conta realmente não tem nada de muito extraordinário, tá? Então, vamos lá, eu tenho um psi, tá? Um psi geral para Alice, tá? Alice, então, e Bob compartilham um estado emaranhado, que é o estado de Bell, tá? Esse aqui é um dos estados de Bell, tá? O estado de Bell ele pode ser representado, dessa forma na base de computacional. Base computacional é a base 0 e 1, tá? Então, 0 e 1, beleza? E aí o que acontece é que A aqui significa Alice tem esse estado, e B significa B, esse estado pertence a Bob. Então, Alice, Bob, tá? Isso aqui nada mais é que o produto tensorial, tá? Então, 0, cat 0A, cat 0B é uma coisa que cat 00, sendo que esse cat aqui é o cat de Alice e esse aqui é o cat de Bob, tá bom? Tá, então o que acontece é o seguinte, a gente tem que fazer primeiro a parte de Alice, certo? De medir e tudo mais. Então, Alice, ela vai pegar o estado geral de Alice, nada mais é que é o psi, tensor, o phi, que é o estado emaranhado que compartilha com o Bob, tá? Essa conta, que é basicamente essa, pegar A0 tensor com o produto do estado emaranhado, tá? Mais B1, que é daqui, né? Tensor, de novo, com o estado emaranhado, te resulta nesse resultado aqui, tá? Então, eu tenho alfa 000, alfa 011, beta 100, beta 1111, tá? Sendo que, de novo, o psi é necessariamente de Alice, tá? E o estado emaranhado é de Alice em Bob. Então, o que acontece é que, seguindo a ideia aqui, seguindo a ordem que está aqui, os 2 primeiros qubits são de Alice, 0 e 0, tá? E o último qubit é de Bob. Cara, toda vez alguém representa essas coisas chamam os estados de uma forma... eu não sei se tem uma convenção a respeito disso. Eu sei que em Qiskit, por exemplo, esse é o primeiro estado, esse é o segundo, esse é o terceiro, tá? Embora eu esteja contando da esquerda para a direita, como se lê, né? Como a gente geralmente lê, pelo menos na linguagem, lá no pacote Qiskit de Python, é contado da direita para a esquerda. Então, esse é o qubit primeiro, segundo, terceiro. Tá? Mas só estou querendo enfatizar isso, porque às vezes isso troca, isso pode ficar confuso. Tá? Mas aqui é Alice, Alice, Bob. Alice, Alice, Bob. Alice, Alice, Bob. Alice, Alice, Bob. Tá? Então, esse é o estado que a Alice tem. Bem, só um instante. Tá.
Então, reescrevendo de novo, o estado completo de Alice é esse aqui. Beleza? O que se faz é que, para deixar isso de uma forma mais evidente e necessária para visualizar essa coisa da medida projetiva que a Alice tem que fazer, é reescrever dois desses qubits de Alice numa outra base. Tá? A base que eu vou escolher aqui é a base de Bell. Então, a base de Bell é o seguinte, os estados de Bell, eles são 4 estados, tá? Eles denominam 2 qubits, eles escrevem 2 qubits, estados de 2 qubits, e eles são uma base ortonormal. Isso quer dizer que com cada um desses 4 estados, eu consigo representar qualquer estado de 2 qubits, tá? E existe uma comunicação entre os bits, eu consigo fazer uma transformação dos bits clássicos, desculpa, dos estados da base computacional para a base de Bell, que é assim, eu tenho 0, 0, eu tenho o primeiro estado de Bell, o segundo estado de Bell, e assim vai, tá? Eu consigo comunicar todas essas bases, todos esses carinhas aqui, eu tenho uma comunicação direta com a base de Bell, tá? Com os estados de Bell. Tá? E é isso que eu vou fazer. Vou pegar a parte de Alice, tá? Os 2 primeiros qubits de cada cat, e vou substituir eles para essa nova base. O que eu obtenho depois de brincar um pouco com isso é essa representação aqui embaixo. Tá? Então, essa agora é a nova cara do estado completo de Alice. Eu tenho um estado de Bell aqui, e aí eu tenho essa parte que é a parte de Bob. Alice, Bob. Alice, Bob. Alice, Bob. Alice, Bob. Isso fica mais evidente, eu acho que nessa representação aqui. Tá? Então, eu vou ter uma parte que é o estado de Bell AA, que está na parte da Alice, está em azul. A parte em amarelo é a parte de Bob. Tá? Então, você vê, ó, dependendo do que... se vocês lembram, medida em quântica nada mais é que pegar um Bra aqui e anexar aqui, certo? E fazer o módulo quadrado. Isso vai te dar a probabilidade, certo? Então, a medida que a Alice vai fazer vai ser alguma medida que vai ser na base de Bell. Vai ser nesse estado, ou nesse estado, ou nesse estado, ou nesse estado. Isso quer dizer que eles são... como eles são ortonormais, né? Quando eu pego um estado de Bell e boto um estado específico de Bell e faço com psi, só um desses fatores vai sobreviver, o restante vai zerar, certo? Então, é justamente isso que o Bob precisa de informação. Que estado, que medida que a Alice fez. Então, a Alice vai pegar e vai falar, não, vou fazer a medida no φ+. Aí o que Bob recebe é esse cara aqui, tá? Ah, não, vou fazer então a medida no psi-. Então, o Bob recebe esse aqui. Só que a questão é o seguinte, o estado que a gente tinha, psi, que alfa, que a Alice queria enviar para B, transportar para B, é esse aqui, certo? A0, B1. Esse é o estado psi que a gente estava falando desde o início, tá? Só que você vê, tipo, os outros casos têm umas certas correções. Tipo, por exemplo, esse aqui tem uma fase a mais, é menos, ao invés de mais, tá? Aqui está invertido, está flipado. Aqui está flipado e tem uma fase a mais. Tá? Então, o que acontece é que aqui dá para ver já que, dependendo do que a Alice faz, certo? De que medida que a Alice faz, Bob só vai recuperar o estado de Alice se ele souber qual medida ele fez, porque daí ele consegue corrigir o estado, tá? Corrigir para esse estado aqui, e daí recuperar o estado que a Alice queria mandar originalmente. Tá? Então, é isso. O que acontece é, então, ó, beleza. Alice mediu psi+, tranquilo? O que vai ter é esse estado que é exatamente o que Bob quer. Bob não faz nada, aplica uma unitária, aplica uma identidade, tá? Beleza, agora, na segunda opção, ela mede psi-. Eu tô falando psi, mas é φ-, tá? Mede φ-. Então, o que Bob tem que fazer, ele tem que trocar essa fase, tá? Então, o que ele vai fazer é aplicar Z, certo? Porque Z na base computacional 1 vai te dar -1, menos o cat 1. Então, menos, menos, mais, certo? Ele vai te recuperar justamente esse. Agora, se a Alice mede psi+, eu tenho um bit flipado. Então, para reflipar, vamos dizer assim, eu aplico X, tá? X vai trocar 0 por 1, 0 por 1 e 1 por 0, tá? Que é exatamente esse estado aqui, tá? Então, aqui, ó, 1 vira 0, alfa 0, beta 1 vira beta 0 vira beta 1. Tá? Agora, no pior dos casos, aqui quando eu tenho psi-, eu vou ter que aplicar X e Z. Z para trocar a fase aqui, X para flipar de novo os cats. Tá?
Então, é isso, tá? Basicamente é isso. Aqui está representado, então, a medida essa medida projetiva na base de Bell, tá? Que era um dos passos que a gente tinha comunicado, tá? A Alice faz isso no seu próprio estado, no seu estado psi, que é o estado que você quer mandar mais estado emaranhado. E o que o Bob faz a Alice faz fala, e aí, mano, pô, me diz esse cara aqui. Aí o Bob vai falar, pô, meteu essa. Aí ele vai ele vai e utiliza uma operação, um U desses aqui, né, para corrigir, dado a informação do resultado que a Alice mediu no telefone, tá? Mandou no telefone, beleza? É claro que aqui a gente está falando de medida de Bell porque de fazer medidas de Bell significa isso, fazer medidas na base de Bell. Porque isso pode ser interessante para frente, para os extras e para outras coisas. Mas é claro que podia ser feito em outra base, tá? Essa base é opcional. Eu poderia escolher, simplesmente fazer uma medida na base 00011011. Isso aqui, essa representação, pode ver, ó, essa aqui é o estado total, tá? Que é o mesmo estado daqui. O que muda é só esses caras aqui, ó, tá bom? E isso aqui é obtido através dessa brincadeirinha aqui, que é uma medida que Alice deveria fazer para que isso possa ser representado. Aqui eu não quero muito entrar nessa conta aqui não, mas é só para dizer que eu posso ficar trocando essas bases, eu posso fazer outras medidas na perspectiva de Alice, tá? Bem, então basicamente é isso, teletransporte quântico, tá? Eu tenho um Alice, estou jogando vôlei aqui, mas não é uma representação do estado na esfera de Bohr, tá? A esfera de Bohr é uma representação 3D de um estado quântico, tanto faz. Aqui não tem tanta importância isso. Mas a Alice, o que ela está fazendo, então, ela quer, caramba, ei, Bob, tranquilo? Vou mandar para você esse estado aí, já é? Aí o que eles fazem vamos dividir esse estado aqui, emaranhado, beleza? Eu vou fazer a minha medida aqui no estado emaranhado mais o estado que eu tenho, e aí daí eu vou te mandar um bit clássico, que é esse 01. Eu te ligo e te falo qual o bit clássico que eu consegui das medidas que eu fiz. Beleza? O que Bob vai fazer? Vai receber essa informação e vai falar, beleza, então você vai fazer isso aí? Então eu vou fazer essa medida aqui. Ele faz essa medida e o estado é mandado de Alice para Bob, tá? Eu fico repetindo as mesmas coisas, mas eu acho que é importante. Às vezes esquece como funciona o processo, né? Bem, agora isso aqui vai complicar um pouco. Vou ver se eu consigo jogar para fora. Consegui. Bem, estados de Bell, vou só falar brevemente a respeito deles aqui, como representar eles num circuito e também como fazer eles experimentalmente, tá? Acho que isso é importante. Os estados de Bell, eles são representados assim, como eu falei, existe uma correspondência 1 para 1, existe uma correspondência entre estados de Bell, a base de Bell, que são esses caras aqui, e a base computacional, tá? Beleza? E cada um desses estados aqui pode ser obtido dado um certo circuito. Tá? Aqui eu tenho qubits, eu tenho representações de qubit, 4 representações, e cada uma delas representa um desses estados. Tá? Se eu for medir, o que eu vou obter é esse estado, cada um desses estados aqui para cada um dos circuitos. Tá? Então, no primeiro caso, eu tenho, para gerar esse circuito aqui, esse estado, eu tenho qubit, eu tenho um Hadamard, essa matriz aqui é a Hadamard, tá? Esse aqui é uma CNOT, onde esse aqui é o controle, esse aqui é o target, tá? Beleza? Então, eu tenho um qubit aplicado eu tenho um Hadamard aplicado no qubit 0 e uma CNOT aplicado entre os Q0 e Q1, tá? No caso aqui, de novo, aquela confusão que eu queria evitar. Esse Q0 é esse estado aqui, 1, é o estado mais da direita, tá? E Q1 é o estado mais da esquerda. Então, ele conta da direita para a esquerda. Então, 0 e 1, beleza? Então, para obter esse estado aqui, eu preciso só aplicar esse circuito. Agora, olha, o Φ mais para o Φ mais para o Φ menos é só uma fase de novo. Então, o que eu preciso fazer é repetir 1 e aplicar Z, certo? O Z vai me dar essa fase a mais, certo? Que o Z vai aplicar no qubit Q1, que é esse cara aqui, beleza? Como é 1, vai me dar menos 1. Então, fica mais. Não, não, desculpa. Eu vou ter esse estado aqui para Hadamard e para CNOT, beleza? Como é mais, eu quero menos, eu aplico Z nesse 1 e vai me dar menos, beleza? Mesma coisa para o de baixo. Eu tenho esse estado agora, esse circuito aqui agora, que vai gerar o Psi mais, tá? Vai gerar o 0, 1 mais 1, 0, tá? Só que o que difere do Psi mais para o Psi menos é só o menos. Então, o que eu faço é aplicar Z de novo no qubit 1, tá? E você vê, tipo, o qubit 1 aqui, ele é 1, não troca o sinal dele, mas daqui é 0, então não troca, porque Z no cat 0 é 0.
é o que é próprio cat 0, com alto valor 1, tá? Valor positivo, beleza? Esses mesmos estados, essa, como eu falei, é a representação de como fazer isso em circuito. A propósito, isso aqui eu fiz no QSkit, beleza? Mas isso também dá para ser realizado experimentalmente. Isso é muito importante, se você quiser fazer. Você viu que uma das peças fundamentais para essa coisa do teletransporte quântico é ter essa medida de Bell, certo? É fazer essas medidas de Bell, saber ter essa possibilidade de criar esses estados de Bell, tá? E vai realizar medidas. E isso pode se dar muito a esse efeito aqui, que eu não sei pronunciar o nome, que é Hong-On-Mandel, eu diria, Home, tá? Que é basicamente, eu tenho qubits, eu tenho fótons emaranhados, isso aqui é feito em fótons, tá? Fótons emaranhados, e eu tenho um beam splitter aqui. E aí o que acontece é que eu tenho 4 possibilidades de output, né? Eu tenho os fótons entrando, e ele saindo, o beam splitter sendo transparente para um dos fótons, mas não para o outro, ou seja, ele sai na mesma direção, tá? Deixa eu botar isso aqui para o outro lado, que agora não vai ser importante. Eu tenho outra opção que eles vão no lado oposto, tá? Eu tenho outra opção que eles são transparentes para os dois casos, e eu tenho uma última opção que ele reflete 90 graus. Tá? Então, com essas configurações aqui, eu consigo constituir esse estado de Bell e, consequentemente, fazer medidas com um detector de fótons logo a seguir. Tá? Para mais informações, dê uma olhada nessa referência aqui. Eu pretendo deixar eu e a Bruna, a gente tem um repositório no GitHub para essas aulas. Eu já botei esses slides lá, já botei o QSkit também, o notebook do QSkit, mas está privado ainda. No final do curso, acho que a gente precisa acertar algumas coisas antes, e aí depois deve ficar público, e aí vocês dão uma olhada, e qualquer coisa pode mandar mensagem para mim, por e-mail, não sei, que a gente conversa, beleza? Mas é só para enfatizar que é possível, toda essa abordagem que foi feita até agora, analítica ou meio abstrato, pode ser realizado experimentalmente. De fato, experimentos foram feitos, e aí eu tenho 2 experimentos que são bem interessantes, um feito em 2012 e outro muito recente, em 2017, que são a respeito de teletransporte, tá? De teletransportar teletransportar estados quânticos de um lado para o outro. Tá? Esse aqui foi feito em umas Ilhas Canárias, que ficam ficam do lado da África, mas que pertencem à Espanha, tá? Em Tenerife e La Palma. E aí eles estão separados por 143 quilômetros, tá? E o que acontece é que Alice está em La Palma e Tenerife e Pop em Tenerife. Então o que acontece é que eu quero vai ser teletransportado do estado de La Palma e Tenerife. Tá? Outra contribuição que é tão interessante quanto é uma que foi feita por um satélite, por um grupo chinês. Tá? Isso foi feito em 2017, o satélite está a 1.400 quilômetros. Tá? E é feito isso, eu tenho um estado em terra, eu crio um estado quântico em terra e transmito ele para um satélite. Tá? Transmito assim, teletransporto o estado, ele não é metido, não é mandado por um meio local. Tá? E todo o preparo dessas coisas tem a ver com medidas de Bell, QSQ e BSM. Tá? Então, a mesma ideia sempre. Eu fazer a parte teórica e ter como fazer essa parte teórica experimentalmente, realizar essa parte experimentalmente. E eu, basicamente, tenho que seguir os passos, preparar o estado, eu tenho que saber preparar o estado, eu tenho que saber fazer a medida de Bell, e Bob tem que estar capaz de receber essa informação que a Alice fez, da medida dela, de alguma forma, para um canal clássico. Tá? Então é isso. Essa é basicamente a abordagem teórica e experimental do teletransporte. Tá? Tem um outro algoritmo que eu acho também super interessante, que ambos, se vocês quiserem olhar como que a forma prática e teórica funciona, tem no QSkit Textbook, tem muita literatura também sobre isso, mas eu gosto particularmente eu gosto do QSkit, do textbook do QSkit, porque tem a representação QSkit lá também, se vocês se interessarem. Tá? E é bem prático, e essas coisas é legal você ver como funciona na prática para depois meio que querer expandir mais, ou, enfim. Mas tem um outro algoritmo que é chamado de codificação superdensa, e ele é muito parecido com o teletransporte quântico. Ele usa as mesmas ferramentas, mas ele usa de uma forma meio trocada, vamos dizer assim, a ordem de algumas coisas são trocadas. Tá? Basicamente é esse o setup. Tá? Então, a ideia, o nome codificação superdensa vem do fato de que, eu vou ter um qubit,
que está em Alice ou está em Bob, tanto faz, e manipulando esse qubit, só brincando com esse qubit eu consigo mandar 2 bits ao invés de 1, eu consigo mandar 2 bits para o Bob. Eu não vou entrar muito no assunto aqui, mas eu só quero enfatizar isso, que o que é codificação superdensa e como que ela parece com teletransporte quântico, tá? Então é isso. A brincadeira é a mesma. Eu tenho um qubit, eu tenho um estado emaranhado que é compartilhado, tá? Isso é ferramenta fundamental. E vai haver a medida de Bell, tá? Vai haver a medida de Bell, tá bom? Então, a parte que é tocada, ela basicamente é assim o protocolo. Deixa eu só um instante tomar água. A base basicamente, eu tenho Alice e Bob de novo, tá? A Alice vai emaranhar o estado, existe um estado emaranhado entre Alice e Bob, tá? Só que agora o que acontece é que Bob faz a medida dele antes de ter a medida de Alice, tá? Aí Alice vai fazer o que depois que isso for realizado? É a medida. Então troca essa parte, tá? Essa parte da medida de Bell / comunicação com Bob, ela é revertida aqui no Superdense Coding. Esqueci o nome em português. Codificação superdensa, tá? E aí o que isso gera a possibilidade que a Alice façam 2 medidas, fiz a medida M1 e M0. Isso dá 2 medidas, embora você tenha um qubit só, tá? Por isso que é super densa, nesse sentido, tá? Bem, então, uma grande revisão aqui dessa primeira parte, teletransporte e quântico, é que, de fato, Alice consegue mandar, existe um protocolo, existe uma maneira que quando feita, permite que o estado psi seja levado de uma parte A para parte B, tá? Esse sistema bipartido, tá? Uma coisa muito importante de se enfatizar não essa teletransporte, toda essa ideia não viola essa condição da velocidade da luz, porque, lembre-se, existe o canal clássico entre Alice e Bob, isso é fundamental, é uma das partes fundamentais, e por ter a comunicação clássica, ela tem que respeitar a velocidade da luz, certo? Então, essa parte não é violada. E a terceira parte é que também não se viola o teorema da não clonagem, porque a Alice perde seu estado. Tá? O estado é realmente transplantado de A para B. Não sei se é o melhor termo, mas é levado de A para B. Tá? B ganha, Bob ganha o estado, Alice perde seu estado. Tá? Beleza? Então, até aqui é a primeira parte da aula. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa para ser feita? Não sei se está rolando pergunta no chat. Não sei se eu devo olhar lá. O Patrick vai falar alguma coisa. Mas se quiserem fazer pergunta, pode fazer. Se não, continua. Bem, acho que não deve ter, né? Então vamos para a implementação aqui, os kits, beleza? Vamos ver se eu consigo trocar bem rápido aqui. Tá, eu não vou rodar aqui no computador, porque esse computador não é meu. O meu computador está lentamente morrendo, e eu estava com medo de fazer esse zoom lá. E aqui eu não tenho instalado o pacote do Qiskit. Eu só vou falar por cima, e aí fica a critério de vocês baixar o notebook e brincar um pouco com ele. Tá? Mas é bem simples, assim, não tem nada de muito fantasmagórico a respeito do coisa. Então, eu quero representar eu vou de novo os estados de Bell aqui, tá? Mas, basicamente, o circuito que eu vou desenvolver é esse aqui, ó. Eu vou de trás para frente. Acho que é mais fácil ver o circuito primeiro e depois montando parte a parte, tá? Então, eu vou ter um qubit, que vai ser o qubit de Bob, vai ter um qubit, que é o qubit de Alice, eu vou ter um qubit emaranhado, que vai estar em Alice e Bob, tá? E eu vou ter dois resultados clássicos, dois canais clássicos, tá? Canais não, bits clássicos. Tá? O que acontece é que a primeira coisa a se fazer é criar estado emaranhado entre Alice e Bob, que vai ser basicamente isso aqui. Se vocês lembram quando eu falei do estado de Bell, no circuito, como apresentar, isso aqui é um estado de Bell, certo? Hadamard, Senote. Isso dá aquele φ+, o primeiro estado de Bell, tá? O que acontece em seguida é que tem que realizar agora, aqui é o contrário também, vale enfatizar, o estado está em Bob, o Bob vai mandar para Alice, tá? Não sei por que motivos eu fiz isso, mas eu não lembro mais, mas talvez possa ser diferente.
eu vou mandar esse estado generalizado aqui para Alice, tá? O estado geral. O que Bob tem que fazer, dado que já tem o estado emaranhado, é fazer a medida de Bell. Então, isso aqui, esse comando aqui, Cenote, Hadamard e as medidas, te dão a medida em Bell. Te dá em Bell porque aqui cria a suposição, te dá o estado emaranhado, e aí você faz uma medida. A medida, geralmente, em Qiskit, é na base computacional, em 0 e 1. Se não tivesse esse cara aqui, seria feito em 0 e 1. Tá? Então, eu boto esse elemento, esse gate a mais aqui, para fazer a medida nessa base de Bell. Se eu quisesse, por exemplo, fazer a medida na base de spin, mais e menos, por exemplo, o que eu teria que fazer é trocar esses caras aqui para X. Desculpa, para Hadamard, tá? Eu tiro o Cenote e deixo só o Hadamard, beleza? É isso? É isso. E aqui, o que acontece são as unitárias que a Alice precisa fazer dado a medida que Bob realizou. Então, são 3 partes, basicamente. Embora tenha 4 barreiras, são 3 partes. Estado emaranhado, medida de Bell, a medida condicionada que a Alice tem que fazer para corrigir o estado. Tá? Então, vamos para o código. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um PC random, tá? Esse é o estado random, tá? E eu vou inicializar o estado de Bob, que na verdade aqui, esse estado vai ser o estado que eu vou inicializar com o Bob de fato, mas a representação da atividade de Bloch está aqui. Eu queria dar uma representação para mostrar, olha, esse aqui é o estado, assim que está sendo inicializado o estado de Bob, tá? O que eu faço, então, é definir QA, QB e QE, que é o qubit de Alice, Bob e o estado emaranhado, e eu tenho definição da parte dos 2 bits clássicos, CRZ e CRX, tá? Definir bit clássico e qubit em Qiskit é basicamente Quantum Register e Classical Register. Você pode mudar o nome também, mas isso são coisas que vocês vão brincando e vão pegando o jeito, tá? Mas, enfim, eu tenho, então, eu inicializo um circuito, tá? Tá aqui, Quantum Circuit, com esses 3 qubits, mais 2 qubits clássicos, tá? E o que eu faço agora é pegar Bob, cadê o Bob? Onde eu pego ele? Aqui. Eu pego o Bob, beleza? Não, desculpa, aqui. E adiciono um estado inicial, que é o estado random que eu tinha gerado, que tá aqui, tá? Beleza? Então, essa parte aqui está constituída até aqui. Beleza? A segunda parte, eu crio o estado, aqui está psi00, tá? Que é uma função que eu gerei aqui, desculpa, psi00. Ela é o Hadamard e o control, como eu tinha falado. Aqui é psi00 porque eu chamei esse estado aqui de psi00, que é o estado de Bell φ mais na aula, tá? Para gerar ele, eu preciso Hadamard e o control, que é o que aparece aqui. Eu gerei uma função para isso, tá? E depois eu preciso dessa medida de Bell, que está aqui, tá? Isso está tudo documentado aqui para cima, aqui, Bell Measurement, tá? Aqui tá também definido anteriormente, tá? Bem, a parte que convém, talvez, que seja mais interessante, seja a parte da Alice, tá? Na hora de fazer a correção, tá? Então, está feito toda a medida por parte de Bob, né? Inicialização do estado, medida, e aí a parte que vem de Alice, que vem desse conditional gates, tá? Que é, basicamente, eu aplico X caso o qubit, um dos bits clássicos é 1, e eu aplico o outro qubit, gate Z, eu aplico gate X caso seja 1 em um bit clássico, e eu aplico Z caso a medida no outro bit clássico também tenha sido 1. Tá? Isso quer dizer o quê? Aqui eu estou medindo na base computacional. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho 0 e 0, que é aquele estado lá, 0, 0, uma das medidas que Alice pode pegar, ele não faz nada, certo? Que é a identidade que a gente já visto lá. Agora, se o estado é 0 e 1, se ele mede 0 e 1, ele vai ter aquela correção do flip, então eu aplico X, beleza? E assim sucessivamente, tá? Então, ser 1 e 1 aqui é o estado 1, 1, que é o pior dos casos, que eu tenho que aplicar X e Z. Por isso que ele aparece aqui. O gate X, o gate Z, dado que foi 1 nesse bit clássico e dado que foi um bit, que foi 1 também nesse bit clássico. Tá? Pode ver que está condicionado. 1 faz o Z, 1 faz o X. Beleza? E aí o que faz é que eu posso também plotar a esfera de Bloch desse circuito. Eu faço esse circuito inteiro, como está aqui.
e eu ploto o vetor que ele é gerado, e olha só, o qubit 0, que é o qubit que está em Alice, tá? Ele é exatamente o qubit original que eu tinha inicializado, tá? Você vê, está aqui, ó, apontando aqui para esse lado, você vê o qubit inicial aqui de Bob, está apontando para esse lado. Não se confundam com a nomenclatura aqui qubit 0, porque ele está dando para o único qubit que ele tem. Aqui eu tenho 3 qubits, eu tenho qubit 0, qubit 1 e qubit emaranhado, tá? E eles apontam justamente, os outros dois apontam justamente para cima, para zero, o estado zero, porque é definido assim no em Qiskit. Você começa com o estado zero, a não ser que você declare um estado para o seu qubit, no estado inicial. Tá? Então é isso que acontece. Sigo esse protocolo, o estado random, que eu tinha gerado no começo, é transmitido para Alice, tá bom? A partir daqui tem uma outra versão da coisa, tem como fazer isso no computador real da IBM. A IBM tem alguns computadores reais, vamos dizer assim, disponíveis de graça. E são computadores mais simples, né? Mas você pode rodar os seus programas lá. Então, aqui embaixo tem uma descrição de como fazer isso para esse protocolo. Daí eu deixo para vocês também verem por curiosidade, tá bom? Vou voltar para lá. Então, essa aqui foi a implementação do Qiskit, tá? Nada de muito extraordinário, é só seguir o protocolo e saber como que a língua, esse pacote Qiskit funciona, tá? Existem outros pacotes, mas esse para mim é o mais óbvio de como brincar com essas coisas de qubit, aplicar gate aqui, aplicar gate lá e ver como que funciona, tá? Só um instante. Espero que não tenha falado muito ali já. Beleza. Então, vamos uma parte extra. A parte extra eu quero introduzir, talvez, coisas que estão sendo feitas atualmente, que tem muito a ver com essas coisas que são fundamentais, essas ferramentas que são fundamentais em teleportação, em teletransporte, desculpa. Tá? Como vocês viram, um experimento de teletransporte foi feito em 2017, tá? Alguns anos atrás, 5 anos atrás, né? Não faz tanto tempo assim. E esses computadores novos que eu vou apresentar aqui, eles foram apresentados em 2021, tá? Eles se utilizam de algumas ferramentas também semelhantes lá, tá? Então, eu vou introduzir 2 métodos que talvez eles apareçam e que sejam interessantes de mencionar. Eles aparecem, na verdade, desculpa, e são interessantes de mencionar, tá? Nas quais esses computadores que eu tenho falado se baseiam, tá? Uma deles vou botar em inglês aqui, mas computação quântica, Teleportation Quantum Computing, tá? Esse seria o termo, TQC, tá? Ele se baseia no teletransporte para construir gates, tá? Porque, assim, a ideia é que se você tem, que depende muito da estrutura que o seu computador tem, né? Tipo, tem computadores que são os computadores que o pessoal mais ouve na mídia e tudo mais, que é os computadores de supercondutores, né? Que tem qubits supercondutores. Esses qubits supercondutores, eles têm são mais manipuláveis, sabe? Você dá pulsos nos seus qubits isoladamente, você consegue construir gates, né? Gate aplicando aqui, o gate aplicando lá, você tem mais controle sobre isso, tem mais controle sobre o qubit. Mas aí tem outros problemas, que é tipo, materiais supercondutores precisam ser resfriados a temperaturas muito baixas, aí o que acaba é que o computador ele acaba não sendo muito escalável, ou o computador basicamente é uma grande geladeira, que nem os computadores das décadas de 60, sabe? O chip pequenininho, faz quase nada, mas o computador é gigante, tá? E existem outras propostas de computadores quânticos com outros tipos de qubits, como, por exemplo, átomos neutros ou fótons, por exemplo. E toda essa descrição aqui é muito interessante para fótons, porque fótons, eles são, em tese, qubits que ficam voando, certo? Você não tem muito controle sobre o fóton, ele fica aqui, fica lá, ele não tem uma posição muito definida, certo? E daí aplicar um gate assim diretamente sobre um fóton é complicado, tá? E aí você precisa desses métodos para você que possa criar a ideia de gate, como se estivesse aplicando um gate sobre o fóton, tá? A ideia do fóton é que ele pode ser feito a temperatura ambiente, ele oferece uma escalabilidade maior do que computadores supercondutores, e tem sido uma voga, tem sido um hype assim, de algumas empresas recentemente,
tá? Então, eu vou falar primeiro desse método aqui, falar bem por cima, tá? Tem uma conta no final, né, como apêndice, fica para quem quiser olhar, ou olha nessa referência aqui, que é do próprio user, tá? Do algoritmo de Deutsch user, eu acho que é o mesmo cara, se não me engano. Esses caras estão vivos ainda, né? A maioria deles tem uma grande maioria, tem uma grande galera que está viva ainda. Mas a ideia basicamente é assim: eu tenho aqui eu tenho 3 qubits, beleza? Eu tenho qubit 3, 1, 2, tá? O que acontece é que qubit 2 e 3 estão emaranhados, então tem esse estado, psi 2 e 3. De novo, psi não, phi 2 e 3. E eu tenho um estado alfa no estado 1, tá? É um estado definido alfa. Tá? O que eu vou fazer é uma medida projetiva, a medida de Bell nesse cara aqui. O que acontece é que, como eu estou fazendo a medida desses dois, o que sobra é o estado 3, certo? O que acontece é que, ao fazer isso, o estado alfa é teletransportado para o estado 3. Tá? Pode ver, é a mesma coisa do Alice Bob lá que a gente estava falando. Emaranhamento, medida projetiva, teletransporte. Beleza? Medida de Bell e teletransporte. Beleza? É basicamente a mesma coisa. O que acontece é que aqui Bob não faz as correções, então você fica com esses erros aqui, ó. Tá vendo? Que são os erros de flip e erros de fase, tá? Que pode acontecer, lembra que a Alice transmite com alguns erros que podem ser corrigidos por Bob, tá? Então é basicamente isso. O que acontece que é muito interessante, então aqui, você tá vendo? Você consegue teletransportar alfa para, consegue definir o estado 3, como sendo o estado alfa que estava em 1 antes, a partir desse protocolo que eu falei. Só que o interessante é o seguinte: eu posso também fazer uma medida de Bell rotacionado, ou seja, eu tenho um estado de Bell que ele foi rotacionado por uma unitária, tá? Essas unitárias X, Z, enfim, elas são nada mais rotações na esfera de Bloch. Eu tenho um estado psi, que está apontado, por exemplo, na direção 0, que eu aplico o X e ele roda na esfera de Bloch para 1, para o polo oposto. Ou, se eu tenho Hadamard, ele aplica para o equador. Então, eu fico fazendo essas rotações, né? Porque são unitárias, né? E aí, o que eu faço, então, nesse caso aqui, eu faço uma medida de Bell rotacionado, rotaciono a medida, tá? Ou seja, o estado de Bell agora é parametrizado pelo U. E aí, o que acontece é que agora, ao invés do 3 ter alfa, ele vai ter U alfa. Ele vai ter a rotação que eu tive. Então, eu consigo construir a ideia de gates aplicando um estado a partir dessa ideia aqui, a partir dessas medidas, desse teletransporte. Por isso que é computação quântica de teletransporte, porque se baseia desse protocolo de teletransporte para construir esses gates lógicos, sabe? Em um qubit, tá? Existe um outro approach que é muito semelhante, mas que não se baseia nessa medida de Bell, que é o one-way quantum computing, que é a computação quântica de um shot, sabe? De um run, sabe? Esses termos ficam meio chatos traduzir de vez em quando. Mas a ideia é muito semelhante. Eu tenho o qubit 1, 2, 3, 4, 5, eles têm seus estados, eles estão superpostos, a não ser pelo estado 1, que tem um estado específico. E aí o que eu faço é que cada um desses estados, eu vou rotacionar eles com algum determinado ângulo, tá? Então tem um ângulo que aqui eta e zeta. Acho que é zeta isso aqui, né? E aí o que acontece é que, ao realizar a medida, eles estão emaranhados, eu emaranhando eles, tá? Com CZs, com Z controlado, tá? Todos eles estão emaranhados. E o que eu faço é que, ao realizar medidas em 1, 2, 3 e 4, o que acontece é que o estado psi vai para o 5, que é o estado que tinha sobrado, tá? E essas matrizes, elas vão também para o estado 5, que compõe esse U, tá? Então, de novo, eu vou ter uma correção de X e Z, que são correções, são os erros que aparecem lá, que eu tenho que ficar esperto quando eu faço esse tipo de protocolo. E eu tenho um gate no psi, tá? Então, eu tenho o estado, em tese aqui, eu estou criando de uma outra forma, não baseando de uma forma bem semelhante a essa aqui, né, computação quântica de teletransporte. Eu também consigo criar um gate para um determinado estado 5 que estava emaranhado antes com os outros qubits, tá? Então, são dois approaches de como construir gates fazendo medidas, sabe? Tá bom? E é isso que é a última parte assim, que eu quero falar. E é nisso que é muito baseado esses dois computadores, tá? O computador da Xanadu, que é uma das empresas, essa aqui.
Acho que você deve ter ouvido aí de computadores com Fortons. A Xanadu teve um hype muito grande quando ela lançou de fato o chip. E tem um outro que é do PsiQuantum. A Xanadu está no Canadá, a PsiQuantum está nos Estados Unidos, não lembro onde, acho que é não sei. Mas a deles, esse aqui é muito parecido com One-Way Computing, tá? One-Way Quantum Computing, e esse aqui é muito parecido com computação quântica de teletransporte, tá bom? Eles utilizam desse método. Foi o que eu entendi, pelo menos. Tá? Então, é o seguinte, eu vou falar muito rápido do chip, como funciona. Tá? Mais informações, não é essa, link, são essas duas publicações. Tem vídeos, tem várias coisas no YouTube. Se vocês não estiverem entendendo, pode apelar para o vídeo. É muito legal as apresentações que eles fazem. Mas, enfim, no caso da Xanadu, basicamente, o que acontece é que eu mando um monte de estados comprimidos, tá? Que é os squeezing states, tá? Squeeze states. E aí eu dou um squeezing nele, eles entram em fótons aqui, os dois são baseados em fótons, esqueci de falar isso. Eles entram, eu comprimo eles, e o que acontece é que eles passam por um interferômetro linear. O que acontece é ficar rodando, eu fico rodando o estado de várias formas, tá? Eu fico para que eu possa emaranhar e construir esses gates, tá? E aí no final eu faço a medição, tá? E aí o que acontece basicamente é que basicamente isso, eu tenho um estado que entra, eu fico brincando com ele lá dentro do meu interferômetro, tem os beam splitters, tem squeezers e assim vai, tá? E aí, conforme como é feito essa parte do interferômetro, eu posso gerar certos gates aplicados no estado, que no final, quando eu faço a computação dos fótons, né, eu faço a medição, tá aqui, né, a detecção do fóton, isso cria uma ideia de gate, tá? Então, isso é muito parecido com o One-Way Quantum Computing, tá? Eu tenho rotações do meu estado, tá, nos qubits que entram, faço a medição, e aí isso vai gerar um estado, vai gerar um gate, vai ter de um gate, tá bom? Bem, como eu falei, estou querendo passar por cima, não estou querendo entrar muito nas ideias. Eu quero só mostrar que essas coisas que eu falei todas no início, elas também são bem interessantes, são bem úteis aqui, né? São bem atuais. E a do PsiQuantum, tá? E se baseiam agora no computação quântica de teletransporte, tá? A ideia é você pegar uma estrutura de qubits que está emaranhado, isso aqui estão emaranhados, eles chamam de estados de recurso, tá? E aí você junta eles através de medidas de Bell, que é basicamente o que estava aqui, tá? Eu tenho o estado emaranhado, que vai ser o recurso, e eu junto esses estados de recurso através dessa medida de Bell. E eu fundo eles. Inclusive, o termo é medida de fusão, tá? E assim eu construo uma estrutura planar, que vai ser meu chip, tá? Então, o chip basicamente é isso aqui, ele entra nos fótons, eu crio essa estrutura, emaranho eles, tá? E daí eu faço a medida de fusão que vai gerar esse chip. Daí, assim, computação quântica, você não tem, você precisa, o que você recebe de resultado é tudo clássico, né? Você faz a medida clássica, e assim vai, tá? Inclusive, basicamente assim que funciona, tá? Então, eu tenho dois circuitos, propostas de chip quântico com fótons, que se baseiam em dois métodos, tá? Que são bem parecidos. Essa aqui é uma representação que eles fazem do PsiQuantum, de como funciona o chip, tá? Então, eu tenho estados que entram e formam são os fótons que estão entrando no chip, tá? E aí o que eu faço? Emaranho eles, beleza? Tá vendo que tem uma camada aqui embaixo? Eu emaranho eles, e daí eu faço a fusão deles, tá? E aí o que eu faço? Faço a medida clássica, que vai me retornar os qubits que resultaram dessa medida, agora com um gate aplicado. Então, tem uma ideia de tempo, tá? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Aplicou a medida, volta para cá. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Assim vai. E assim constitui uma cadeia meio que tridimensional. Eu tenho um chip coplanar, mas ele meio que está sendo realizado temporalmente, dá uma ideia de 3D. São duas dimensões meio que definidas pelos qubits, mas uma dimensão é o tempo. Tá? Legal é que essa empresa de PsiQuantum foi fundada por Terry Rudolph, e ele é um dos netos de Schrödinger. Tá? Fica aí como curiosidade, beleza? E é isso, tá? Então, basicamente foi isso. Assim, eu falei de teletransporte quântico, tentei dar uma motivada e mostrar como que funciona a conta, tá? Que é bem simples,
puderam ver. Tentei motivar isso como experimentalmente e com o Qiskit, tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou em relação ao Qiskit, pelo menos dá para olhar no notebook, tá bom? E esses notebooks que eu tenho falado, dos repositórios que eu tenho falado, estão ou no meu repositório no GitHub ou no da Bruna, tá? É só caçar a gente lá, os slides vão ficar disponíveis, eu espero, tá? Inclusive, tem um notebook que a gente tem de preparação para uma prova que o Qiskit tem, tá? Não necessariamente você precisa fazer a prova, mas olhando lá o que tem de informação, vai ajudar muito a entender como brincar com esse pacote, tá bom? Eu acho que o nome é preparação para o exame, enfim. Bem é isso. Bem, é isso que eu tinha para falar e obrigado pela atenção de vocês, tá bom? É, eu paro de gravar ou gravo também as perguntas? Alô? Patrick? Ele não está aqui, né? Beleza. Bem, vou parar então.